Você provavelmente acha que está fazendo tudo certo, bebendo mais água, tentando se alimentar melhor, dormindo mais, se exercitando, se cobrando para ser mais produtivo. Mas e se eu te dissesse que alguns hábitos considerados saudáveis estão, na verdade, acelerando o seu desgaste diário? Não de forma visível, não de um dia para o outro, mas lentamente, silenciosamente, acumulativamente. O que envelhece uma pessoa não é apenas o tempo. É o estado constante de estresse interno que muitos chamam hoje de rotina saudável. Todos os dias, milhões de pessoas vivem um modo de alerta contínuo, tentando otimizar tudo: o corpo, a mente, o desempenho, o descanso, a alimentação. Mas o corpo humano não foi projetado para viver em constante correção. Ele foi projetado para equilíbrio. O primeiro grande erro começa com algo que parece inofensivo: a hidratação excessiva. A ideia de que quanto mais água, melhor. Beber água é essencial, claro. Mas transformar a hidratação em obsessão cria um problema simples. Você deixa de escutar o corpo e passa a seguir uma regra automática. Quando tudo vira faça mais, o corpo entra em esforço desnecessário. E esforço constante gera desgaste. Não imediato, progressivo. O mesmo acontece com o exercício físico. Movimento faz bem. Excesso de cobrança física diária, não. Muitas pessoas treinam sem pausa, sem consciência, sem recuperação. Movidas por culpa, por comparação, pela sensação de que parar é regredir. Esse padrão cria tensão constante. E a tensão aparece no rosto antes de aparecer em exames. Mandíbula travada. Olhar cansado. Expressão envelhecida. Corpo sempre contraído. Não é o exercício que envelhece. É a falta de recuperação. O terceiro ponto está na alimentação considerada perfeita. Smoothies impecáveis. Combinações funcionais. Superalimentos milagrosos. O problema não é o alimento. É a ilusão de controle absoluto. Quando comer deixa de ser nutrição e vira vigilância, o corpo entra em modo de alerta. A digestão não é apenas química. Ela depende de relaxamento. Comer com medo, com culpa ou com obsessão gera um estresse silencioso que se repete todos os dias. E quando esse padrão se soma à sobrecarga de vitaminas e suplementos, o corpo passa a receber estímulos constantes que ele não pediu. A ideia de quanto mais melhor não funciona biologicamente. O corpo humano trabalha com limites, e ultrapassar limites de forma contínua não fortalece. Desgasta. Outro ponto curioso está no sono. Dormir bem é essencial, mas viver obcecado com a qualidade do sono cria o efeito contrário. Quando a pessoa deita, já preocupada se vai dormir bem, o corpo permanece em estado de vigilância. O descanso vira tarefa. O descanso vira cobrança. E descanso sob pressão não é descanso. O mesmo padrão aparece no uso diário de protetor solar em qualquer situação, a qualquer custo, sem critério, sem contexto. Proteção é importante. Exagero constante também é um tipo de estresse. A modernidade transformou a saúde em uma série de microdecisões diárias que exigem atenção constante. E atenção constante cansa. Mas talvez o hábito mais desgastante de todos seja aquele que ninguém enxerga como problema: a desintoxicação constante. Sempre corrigindo, sempre ajustando, sempre limpando. Como se o corpo fosse um sistema defeituoso que precisa ser reiniciado o tempo todo. Isso cria um estado mental de insatisfação permanente. A sensação de que você nunca está bem o suficiente. E essa sensação, crônica, se transforma em tensão. Nada envelhece mais rápido do que viver tentando consertar a si mesmo o tempo todo. Então chegamos a um ponto ainda mais sutil: o estresse da positividade forçada. Sorrir quando não está tudo bem. Se cobrar pensamentos positivos. Ignorar sinais internos em nome de performance emocional. Reprimir emoções não elimina o estresse, apenas o empurra para dentro.
Por fim, existe a doença moderna da hiperprodutividade. Fazer mais, sempre mais. Transformar descanso em culpa. Associar valor pessoal a desempenho. O corpo humano não diferencia estresse físico de estresse psicológico. Para ele, tudo é. E carga constante. Envelhece. Não é porque algo é comum que é natural. Não é porque algo é popular que é saudável. E não é porque todo mundo faz que o corpo aguenta sem custo. O envelhecimento acelerado raramente é percebido como um evento. Ele aparece como cansaço constante, perda de brilho, sensação de tempo escorrendo rápido demais. E tudo isso nasce de um único padrão: viver todos os dias em modo de correção, tensão e cobrança. Na próxima parte, vamos entender por que quase todo mundo caiu nessa armadilha e como pequenos ajustes de consciência já fazem diferença no desgaste diário. Você provavelmente acha que está fazendo tudo certo, bebendo mais água, tentando se alimentar melhor, dormindo mais, se exercitando, se cobrando para ser mais produtivo. Mas e se eu te dissesse que alguns hábitos considerados saudáveis estão, na verdade, acelerando o seu desgaste diário? Não de forma visível, não de um dia para o outro, mas lentamente, silenciosamente, acumulativamente. O que envelhece uma pessoa não é apenas o tempo. É o estado constante de estresse interno que muitos chamam hoje de rotina saudável. Todos os dias, milhões de pessoas vivem em um modo de alerta contínuo, tentando otimizar tudo: o corpo, a mente, o desempenho, o descanso, a alimentação. Mas o corpo humano não foi projetado para viver em constante correção. Ele foi projetado para equilíbrio. O primeiro grande erro começa com algo que parece inofensivo: a hidratação excessiva. A ideia de que quanto mais água, melhor. Beber água é essencial, claro. Mas transformar a hidratação em obsessão cria um problema simples. Você deixa de escutar o corpo e passa a seguir uma regra automática. Quando tudo vira faça mais, o corpo entra em desnecessário. E esforço constante gera desgaste. Não imediato, progressivo. O mesmo acontece com o exercício físico. Movimento faz bem. Excesso de cobrança física diária, não. Muitas pessoas treinam sem pausa, sem consciência, sem recuperação, movidas por culpa, por comparação, pela sensação de que parar é regredir. Esse padrão cria tensão constante. E a tensão aparece no rosto antes de aparecer em exames. Mandíbula travada, olhar cansado, expressão envelhecida, corpo sempre contraído. Não é o exercício que envelhece, é a falta de recuperação. O terceiro ponto está na alimentação considerada perfeita. Smoothies impecáveis, combinações funcionais, superalimentos milagrosos. O problema não é o alimento, é a ilusão de controle absoluto. Quando comer deixa de ser nutrição e vira vigilância, o corpo entra em modo de alerta. A digestão não é apenas química. Ela depende de relaxamento. Comer com medo, com culpa ou com obsessão gera um estresse silencioso que se repete todos os dias. E quando esse padrão se soma à sobrecarga de vitaminas e suplementos, o corpo passa a receber estímulos constantes que ele não pediu. A ideia de quanto mais melhor não funciona biologicamente. O corpo humano trabalha com limites, e ultrapassar limites de forma contínua não fortalece. Desgasta. Outro ponto curioso está no sono. Dormir bem é essencial, mas viver obcecado com a qualidade do sono cria o efeito contrário. Quando a pessoa deita, já preocupada se vai dormir bem, o corpo permanece em estado de vigilância. O descanso vira tarefa. O descanso vira cobrança. E descanso sob pressão não... Descanso. O mesmo padrão aparece no uso diário de protetor solar em qualquer situação, a qualquer custo, sem critério, sem contexto. Proteção é importante. Exagero constante também é um tipo de estresse. A modernidade transformou a saúde em uma série de microdecisões diárias que exigem atenção constante.
E a tensão constante cansa. Mas talvez o hábito mais desgastante de todos seja aquele que ninguém enxerga como problema: a desintoxicação constante. Sempre corrigindo, sempre ajustando, sempre limpando. Como se o corpo fosse um sistema defeituoso que precisa ser reiniciado o tempo todo. Isso cria um estado mental de insatisfação permanente. A sensação de que você nunca está bem o suficiente. E essa sensação, crônica, se transforma em tensão. Nada envelhece mais rápido do que viver tentando consertar a si mesmo o tempo todo. Então chegamos a um ponto ainda mais sutil: o estresse da positividade forçada. Sorrir quando não está tudo bem. Se cobrar pensamentos positivos. Ignorar sinais internos em nome de performance emocional. Reprimir emoções não elimina o estresse, apenas o empurra para dentro. Por fim, existe a doença moderna da hiperprodutividade. Fazer mais, sempre mais. Transformar descanso em culpa. Associar valor pessoal a desempenho. O corpo humano não diferencia estresse físico de estresse psicológico. Para ele, tudo é e carga constante. Envelhece. Não é porque algo é comum que é natural. Não é porque algo é popular que é saudável. E não é porque todo mundo faz que o corpo aguenta sem custo. O envelhecimento acelerado raramente é percebido como um evento. Ele aparece como cansaço, perda de brilho, sensação de tempo escorrendo rápido demais. E tudo isso nasce de um único padrão: viver todos os dias em modo de correção, tensão e cobrança. Na próxima parte, vamos entender por que quase todo mundo caiu nessa armadilha e como pequenos ajustes de consciência já fazem diferença no desgaste diário.